Bom, estamos gravando então, tá? Mudamos de sala, né? Uma sala nova. Tivemos um erro ali do... O rapaz simplesmente cancelou minhas reservas na B5. Enfim, coisas da burocracia. Vou botar, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar hoje o nosso terceiro texto, né, da nossa programação, que é um texto muito interessante. Gostei muito do texto, não sei se vocês gostaram, mas achei muito interessante, esclarecedor essa não é propriamente uma comparação que elas fazem, né? Não, é um autor e um autor. Clarice Martin, não sei se é Martin ou é Martim, e Marcos André Vieira, ambos da PUC. Eles fazem termo é ruim, mas, enfim, um paralelo entre três autores fundamentais, que a gente já comentou aqui, né? Que são exatamente a Butler, o Preciado e o Lacan, né? Fazendo uma discussão sobre essa questão do que é que pode haver de subversivo nessas concepções, né? Na concepção de gênero, né? E eu não sei se os autores, o autor e a autora, não sei se são psicanalistas, eu não vi aqui, não os conheço. Marcos André, sim. É um Né? psicanalista lacaniano daquele grupo do Jacques Miller, como é que chama? Tá, da escola de psicanálise, né? Isso. Isso. Bom, tem aqui um mini currículo aqui no fim, né? Bom, e a posição deles é muito parecida com a minha, né? De que há tudo bem? Nós já falamos disso diversas vezes nos semestres anteriores que a gente vem discutindo, de como a posição de Lacan ela acompanha essa ideia de uma certa desconstrução da noção de gênero, tal como ela é posta pela cultura patriarcal e etc. Né? A heteronormativa, todas as críticas que tanto a Butler como o Preciado fazem, a heteronormatividade, o falocentrismo e etc. Né? Pelo menos o Lacan do Seminário 20, né? A partir do Seminário 20. É claro que o Lacan, até um determinado ponto, ele acompanha Freud. Eu já comentei isso com vocês, se vocês lerem um texto de 58, 59, se eu não me engano, que é a significação do falo, eu já recomendei, você está na nossa programação, né, do script, vocês vão ver que lá, nesse texto, Lacan é freudiano, ele ainda se mantém naquela ideia freudiana de que uma sexuação, né, se dá, o termo ainda não era sexuação, né, mas a sexuação se daria numa relação com o falo. Então, ele ainda era freudiano, né? Por mais que ele já avançasse e criasse coisas diferentes da de Freud. Mas, realmente, a posição dele entre a significação do falo e o Seminário 20, que é onde ele apresenta os matemas da sexuação, é bem diferente. Claro, tem um progresso enorme na obra de Lacan, que o Seminário 20, se eu não me engano, é 71, 72, por aí, né? Não tenho certeza, mas por aí. Então, enfim. Tá bom, mas vamos lá então para o texto, depois a gente volta para o... só para confirmar minha concordância com a posição dos autores, né, sobre essa... Existe também, só para concluir o parêntese inicial, a gente também já falou nisso algumas vezes, existe uma leitura, do meu ponto de vista, por mais que ela seja importante da gente escutar, porque implica numa crítica, né, mas eu acho que existe uma leitura do Lacan e dos matemas da sexuação que não me agrada no sentido que eu considero equivocado, né? Porque essa ideia de que a mulher fica numa posição negativa e dizer que a mulher não existe é machista, enfim. Eu acho que tem uma falta de entendimento do que é que Lacan está propondo, né?
Pelo contrário, o feminino em Lacan, a partir daí, vai tomar uma importância fundamental, né? Mas existe uma leitura, tem uma psicanalista assim, que trabalhou, que morreu agora, 1 ou 2 anos, não me lembro bem, mas eu soube da notícia da morte dela. Era uma psicanalista que trabalhava muito com as questões de gênero, que é a Márcia Aran, que tem um texto muito bom sobre o feminino em Lacan. O texto dela é maravilhoso até o fim, que ela faz uma leitura que eu considero equivocada, né, dessa negativação do feminino. Diga, Márcia Aran, com A, não é com H, não, com A, Aran. Né? Ela morreu há uns 2 anos, 3, morreu há pouco tempo. Né? Nós trabalhamos esse texto dela muito tempo atrás, né? Muito antes, pré-pandemia. Né? Mas, bom, a gente pode, quando chegar lá, a gente pode retomar essa discussão para fazer a distinção. Né? Então, alguma questão que vocês queiram começar por elas? Alguma dúvida? Eu acho que foi muito bacana, e eu acho que foi a primeira vez que eu estive mais contato assim, com as ideias apreciadas, né? Assim, achei muito curiosa a elevação do criador como um objeto filosófico, assim, quando até comentando, eu discutir, assim, essa questão realmente, assim, da civilização da vida, assim, né? Acho que isso acerta, quando a gente está falando das identidades trans, por exemplo, não é que é tão questionável os procedimentos, a harmonização, a disposição de hormônio, sendo que a cisgeneridade também faz vários procedimentos para reafirmar o seu gênero, né? Bota silicone, homem faz implante de cabelo, toma bomba, também injeta hormônio da mesma maneira, né? Sim. Então, achei muito bacana, assim, e gostei também bastante de quando ele vai, os autores vão mais ali, falar do Lacan mesmo, que eu acho que deu uma rebatida um pouco nessa crítica, assim, acerca das teorias da sexuação, assim, né, que vai colocar como o gozo pário, assim, inerente ao masculino, né, mas o gozo não todo como sendo aquilo que dissolve um pouco essa sessão de identificação, assim, né? Da forma como o texto fez esse diálogo. Teve, acho que no primeiro semestre que a gente começou a trabalhar essa temática, que, se eu não me engano, era o segundo semestre de 2020, né, ainda na pandemia, eu fiz uma exposição sobre os matemas da sexuação. Então, isso tem em vídeo. Aproveito para fazer propaganda do YouTube, né? Tem o YouTube do Intrusos, que vocês podem acessar lá, e lá tem todos esses vídeos que a gente está gravando aqui, vai para lá. Né? Então, eu só não sei dizer exatamente qual é a data, mas eu acho que é em 2020, porque está lá por 2020.2, né? Exatamente, é no segundo semestre, os vídeos estão lá por data. Então, tem um vídeo onde eu falo dos matemas. É tipo uma aula, né? Que o pessoal pediu para esclarecer e tal, então a gente, né, parou para falar sobre isso. Então, se quiserem acessar, né, acho que é interessante, tá bom? Mas, enfim, eu acho que isso que você está colocando, é Marcelo, teu nome? Não? Juliano, nada a ver com Marcelo. Não entendi. Juliano está colocando, tem a ver com essa ideia, né, que ela reafirma aqui da Butler, de como o gênero ele é inevitavelmente performático, mesmo para quem é cis, né? Não é porque você é um homem cis, hétero e etc., que não há uma performance. A gente sabe que tem, né? De todas as formas. Então, que é a definição por excelência da Butler sobre a performatividade, né? O que eu achei interessante aqui na crítica, que não é bem uma crítica que eles fazem, né? É uma certa constatação, que foi uma constatação que a gente também fez semestre passado. Esse mês passado, quem trabalhou o Corpos que Importam? Semestre atrasado, nós trabalhamos
tudo bem? O livro da Butler, O Corpus que Importa. E nós tivemos uma dificuldade exatamente porque a gente estava querendo fazer uma discussão sobre a materialidade do corpo. A ideia de uma materialidade do corpo, como é que isso se apresentava na Butler, né? E a gente não chegou a ir para a psicanálise ou para o Lacan, mas isso estava sempre atravessando as nossas discussões. E nós tivemos muita dificuldade. O texto da Butler é difícil, não é um texto simples, é um livro, né? Quem trabalhou 2 ou 3 capítulos do livro, é um livro grande, difícil, denso, né? Oi, tudo bem? Era o Rodrigues, né, que fazia essa leitura um pouco da materialidade. É, pois é. E a impressão que a gente teve é que a Butler realmente não responde muito, que é o que eles constatam aqui, né? De que a Butler, por mais que ela tente, de alguma maneira, não escapar da materialidade do corpo, porque a ideia é essa, né? De que o corpo importa, né? Que os corpos que importam implica tanto no sentido das sexualidades consideradas abjetas, como o fato de que o corpo importa, né? Quer dizer, o corpo, não podemos a lógica, acompanhar a lógica cristã de que suspende o corpo e, né, como se não tivesse nenhuma importância, não tivesse. Então, nós constatamos isso na pele, né, quando a gente trabalhou esse livro da Butler, que ela, inclusive, se propõe, um dos capítulos, que eu não me lembro mais qual era, os capítulos do livro, ela se propõe exatamente a falar disso. Autorizar aqui, ó, sobre a materialidade do corpo, né? Porque tem toda essa discussão também na psicanálise, né? O corpo, que a gente sabe, obviamente, que o corpo, tanto na psicanálise como no gênero, nós não estamos falando do corpo biológico. O corpo biológico não é propriamente o corpo. O corpo biológico é o organismo. O corpo, ele é construído, é claro que se precisa de um organismo, né? E aí o corpo biológico importa. Mas não é a mesma coisa ter um corpo, ou ter um organismo e ter um corpo. A psicanálise também, por questões de gênero. E aí eu me lembro que a Butler tinha essa discussão construtivista, né? São 2 pontos que eu não sei se vocês fiquem à vontade para perguntar, até eu vou falando o que eu estou me lembrando aqui a partir do texto. Os 2 principais pontos que eu acho que eles falam da Butler aqui é exatamente essa dificuldade dela em demonstrar a uma certa materialidade do corpo, né? E a partir dessa ideia de performatividade, ela demonstrar também que não se trata de você trocar de gênero como se fosse trocar de sexo, de roupa, né? De repente você acorda e diz, hoje eu sou mulher, amanhã eu sou homem, eu sou o quê, sei lá o quê. Não é assim, né? Porque isso implica uma construção. E aí também a Butler faz toda uma discussão, e eu estou me remetendo a esse livro dela que eu recomendo, assim, recomendo com cuidado, porque é um livro difícil, que é Os Corpos que Importam. Ela faz toda uma crítica da noção construtivista de essa distinção que no próprio estudo de gênero e nos estudos feministas se acostumou a produzir entre sexo e gênero. Ela não aceita essa distinção, porque ela vai colocar a distinção inicial desde o Stoller, né, que era que o sexo é biológico e o gênero é construído. Você nasce macho ou fêmea, vamos dizer assim, e se constitui homem ou mulher, ou o que for, né, um gênero. A Butler não faz uma crítica a essa distinção, né, mostrando que não é bem assim, porque o sexo também se constitui. A nossa relação com o sexo também é atravessada, ela não é meramente biológica, é atravessada por na linguagem lacaniana, seria atravessada pelos significantes, né? Mas, então, ela tem um embate,
né? Não sei quem estava naquela, Guilherme, mas alguém estava nesse semestre, quem trabalhou, a Elisa estava também, né? E esse semestre eu participei do primeiro encontro, depois Ah, é. da comissão, depois voltei. Ela faz um embate com essa teoria denomina de construtivista, né? Ela meio que acompanha essa teoria construtivista até certo ponto, mas a partir de um determinado ponto ela também faz uma crítica, né? Faz uma ponderação para dizer exatamente de que ela não acha uma boa ideia, vamos dizer assim, né? Muito produtiva essa ideia de fazer essa distinção entre sexo e gênero, né? Porque o sexo também, porque é um problema essa distinção, porque ela se mantém, né, numa certa dualidade entre o físico e o psíquico, né, o cultural e o biológico. Essa dualidade que é meio complicada, né? É a natureza e cultura, e etc. Né? Que é uma dualidade que, por exemplo, Lacan explode, né? Lacan vai dizer que não são dois, são três. Ao invés de tentar responder como é que o biológico lida com o cultural, o social ou vice-versa, o Lacan diz, não são dois, são três. Né? É um real simbólico imaginário e não mente-corpo, biológico, social e tal. Né? Mas, enfim. Então, é o que eles apresentam aqui da Butler, né? E, obviamente, que ela concorda, né? Ela faz uma leitura política também do gênero e demonstra como existe todo um processo de construção e de normatização do sexo e do gênero, né? Que é toda essa tese que atravessa os estudos de gênero da heteronormatividade, do falocentrismo, a relação que tudo isso guarda com o patriarcado, né? Daí a relação com os estudos feministas, né? Tudo bem, gente, até aí. Quer dizer, já falamos disso de uma certa maneira nos textos anteriores, que é exatamente o fato de que essa heteronormatividade, esse falocentrismo e etc., essa normatização heteronormativa, né, para ser redundante, e falocêntrica e patriarcal e etc., produz o que a Butler chama de sexualidades abjetas. São essas sexualidades que, estando fora da norma, né, fora do que é o ideal e o normatizado, são abjetáveis. Eu não sei se existe esse adjetivo, mas passa a existir a partir de agora. Né? Neologismo. Hã? Neologismo. É um neologismo, né? Quer dizer, então, e todas as consequências políticas e sociais e dos efeitos. Viram que mataram uma mulher trans, né? Agora, 3 dias atrás, né? Para Iracema, né? Aqui em Fortaleza. É todo dia, não é? Quando não é pobre e preto, é mulher trans, e travesti e etc. Todo dia tem uma notícia sobre isso, né? E o pior é que isso não tem muitas consequências. Né? Esses grupos não fazem parte do grupo de agora. Exatamente. E aqui na página 26 vem falando disso, né? Que a violência dirige daqueles que não aderem com a performance normativa. São os seres matados. Pois é. Quer dizer, é um momento em que, por exemplo, os estudos de gênero se encontram com os estudos pós-coloniais ou anticoloniais ou decoloniais, né? Porque vão colocar porque os estudos os pós-coloniais, os decoloniais, etc., eles colocam a questão da raça, né? Como sendo exatamente o que determina essa população matável, o que não está errado, obviamente, né? Mas os estudos de gênero acrescentam o gênero, né? E a relação com o sexo e com o gênero como sendo também aí determinante na constituição dessa população abjeta, né? A população que fica fora do, eu já falei isso para vocês, né? Do que o Boaventura chama de linha abissal, né? Essas
quem está abaixo da linha abissal pode morrer à vontade, né? Não tem consequência. São pessoas matáveis. Posso ler um poema da Conceição Evaristo? Por favor, pode. Então, é assim, coisa de pertence. Quando a mulher, boca aberta, engoliu a bala e arrebentou o último fim do seu desamparo, o homem, o seu, aliás, título inverso de propriedade, pois era ele quem a considerava como coisa de pertence. Pegou a segunda arma, decepando-lhe o corpo, enquanto calmamente dizia: quem come a carne, falta os ossos. Exato. Verdadeiro, que é isso que acontece, né? Aquele jogador bruno foi isso que ele fez, né? É. Ele matou aquela moça, ainda decepou o corpo dela. Esquartejou. Fechou. O nome do livro é Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Muito bom. Bota como epígrafe lá da nossa pesquisa. Ou é? Bota como epígrafe lá da nossa pesquisa. Ah, eu fiz um plano de trabalho colocando ele, né? Vai virar para o senhor, viu? Tanto seu coração. Tá bom. Bom, enfim, eu não sei aqui sobre a Bárbara se tem mais alguma coisa. É claro que, né, quando ela faz essa leitura política, ela vai colocar essa condição exatamente porque essa posição abjeta numa posição de resistência, né? E a inclusive os textos de gênero trabalham com isso, né? E a partir daquela discussão, agora eu não sei se foi aqui ou foi lá na disciplina no programa, na epistemologia, daquela discussão acho que foi lá, eu vou repetir rapidamente a discussão que a gente teve lá, que a gente falando do Foucault e como Foucault vai considerar, numa certa lógica do poder disciplinar, que os corpos são dóceis e úteis, e como tanto a Butler como o Preciado discordam de Foucault nesse ponto, dizendo que os corpos não são propriamente dóceis, né? Que eles fazem resistência, né? Tem efeitos de resistência. Isso a gente sabe, né? Por exemplo, não só os corpos generificados, vamos dizer assim, mas os corpos de maneira geral. Quando o sujeito está, independentemente, pode ser um homem cis, né? Se ele está numa situação de devastação ou de muito complicada, o corpo apita, né? O sintoma apita, o corpo apita. Então não tem muita saída para isso, não. O corpo não se submete sem consequências, né? Tem sempre uma consequência, mesmo que seja um sintoma, né? Um sintoma qualquer. Então, e lembre-se que para a psicanálise o sintoma é uma resolução para o sujeito, não é uma doença. A resolução que o sujeito inventou e que, por isso mesmo, é importante considerar a função que ele tem para o sujeito, né? Uma delas é exatamente ser uma bandeira do sujeito. Dizer, olha, eu estou aqui. Quem está trabalhando com isso é a Helena, a ideia de fracasso escolar, né? A ideia de fracasso escolar como sendo um sintoma que se apresenta dentro de uma estrutura, que no caso é uma estrutura tanto institucional como, né, a estrutura de um sujeito, mas que é preciso ler o fracasso, é possível ler, pelo menos, o fracasso escolar como sendo um sintoma que sinaliza que tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem, que é uma das definições que o Lacan dá do sintoma lá, se não me engano, é no seminário 16. Que o sintoma é aquilo que sinaliza que alguma coisa não anda bem. Por isso que ele vai dizer que o Marx foi o verdadeiro inventor do sintoma, né? O Marx foi quem... Isso ele diz no seminário 16. Me lembro se no 17 também, acho que sim. Aí no 16. Que o Marx foi quem interpretou o grande sintoma social, né? Olha, vocês não podem querer resolver o problema social da humanidade com a ciência e com o iluminismo, porque o buraco é mais embaixo. Tem uma coisa aqui chamada luta de classe,
tem um real aqui das nossas relações, que é a exploração, que é a luta de classe, que vocês estão achando que, com conversa fiada, né, com bem-querer, com ciência, vocês vão resolver isso. E não é assim, né? Tem uma questão política, tem uma questão sintomática, né, da nossa sociedade, que se apresenta como um real das nossas relações, que é a luta de classe. E Lacan dedica a Marx, né, o criador do sintoma, né, o inventor, não é o criador, é o inventor do sintoma, por conta disso. Marx que mostrou que existem sinais que mostram que as coisas não andam bem. Né? E por isso que a gente não pode ser ingênuo, seja na clínica, seja fora dela, nas situações institucionais, de achar que com o simbólico, né, com a conversa, né, é a diferença entre psicanálise e psicoterapia. Né? A psicoterapia acha que com o simbólico você resolve tudo. Com uma boa conversa, você resolve tudo. Né? E a psicanálise, não é que a psicanálise jogue fora a boa conversa, né, ou a fala, não é isso. Mas a psicanálise sabe que isso é limitado. Né? Tem uma condição real que o sujeito tem que girar em torno dele até conseguir fazer algum tipo de borda. Mas, enfim, tudo bem? Alguma questão aqui sobre a Butler ainda? Não? A gente já tinha... Oi. Eu também nunca visão sobre a questão da psicanálise social, né? Você vejo uma crítica sobre a psicanálise, essas certas questões estruturais, mas você conversa de uma forma direto do direito sobre si, ação do si, mas é o ponto externo para não ficar totalmente colado ao externo. É porque essa questão do que é interno e do que é externo, ela é um tanto quanto complicada, porque o Freud trabalhava dessa forma, né? Do que é interno, o que é externo, realidade psíquica, realidade empírica e tal, e Freud ficava nessa dualidade. Por mais que Freud, já soubesse, ele não, vamos dizer assim, ele não inventou até uma topologia diferente dessa. Mas, por exemplo, se você lê o Psicologia das Massas, do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, uma das primeiras frases do texto qual é? De que toda psicologia individual é social. Né? Essa distinção entre o individual e o que é individual e o que é social, ela não se sustenta. A psicanálise também não. Né? A divisão com a qual a gente trabalha é diferente, é uma divisão que implica o singular e o universal. Né? Quer dizer, a gente trabalha com a inadequação radical do singular ao universal. Mas isso não quer dizer que o universal não tenha consequências sobre, né, a singularidade do sujeito. Exatamente. O universal também não está deixando de fora a singularidade. Exato. Está simplificado, social. A noção de discurso em Lacan faz essa demonstração, né, de como o discurso como que faz lá social. Mas veja que o discurso não é a fala. Tem uma distinção que a gente pode fazer. Em Lacan, não. Em Lacan, o discurso não é... O discurso é o que faz lá social, é uma estrutura de significantes, por exemplo, que sustenta o nosso laço aqui. Entende? É claro que o que a gente fala aqui, ou a forma como a gente fala aqui, ela é meio um tanto quanto determinada por essa estrutura discursiva. Eu já disse isso para vocês. A gente não está numa mesa de bar tomando cerveja. Quando você está na mesa de bar tomando cerveja, você fala de outra maneira. Né? Você fala de uma forma mais histérica, mas aqui não, aqui é sala de aula, né? Tem uma sustentação do discurso do mestre, do discurso universitário e tal. Então, isso determina o nosso laço social, como é que a gente fala, do que é que a gente fala, né? Então, mas a psicanálise não recusa as determinações sociais, simbólicas, políticas,
Eu acho assim, para resumir, porque a gente não vai poder ir muito adiante nessa discussão. Para resumir, eu acho que a psicanálise ela opera nisso tudo através de uma coisa que se chama ética. Essa ética do singular. Quer dizer, como a psicanálise trata. Por exemplo, a clínica psicanalítica ela não é balizada pelos ideais. Se alguém chega na clínica psicanalítica dizendo eu tenho um sintoma, um problema, e esse sintoma atrapalha a minha vida, eu não vou normatizar o sintoma do sujeito através dos ideais, ou os ideais neoliberais, ou cristãos, ou o que quer que seja. Né? Obviamente que a gente considera que esses ideais estão lá afetando o sujeito, por exemplo. Mas não é pelos ideais que a análise vai operar e intervir para adequar, né, ou curar, ou tratar o sintoma pelos ideais. Quem faz isso é a religião. Né? A religião, tudo bem? Que pega os ideais e normatiza o sujeito pelos ideais. Né? Ideais do bem, do mal, da felicidade, o que for, e tenta, né, normatizar o sujeito por aí. Não é por onde a clínica psicanalítica vai. Né? Quer dizer, eu estou dizendo isso por quê? Porque a clínica ela tem uma posição de que eu não pego o sujeito e jogo nos ideais sociais. Não. Até porque a ideia é exatamente o contrário. Ao invés de eu jogar o sujeito nos ideais sociais, eu vou perguntar para o sujeito o que é que está se passando com ele. Eu saio do coletivo, né, vamos dizer assim, e vou para o singular. Não é o contrário. Né? Não chega para o sujeito e diga, você tem que se adequar aos ideais. Os ideais para a psicanálise são, inclusive, narcísicos. Então, entende? Mas isso não quer dizer que, como o sujeito funciona singularmente, ele não tenha que passar pela lógica universal, social, cultural, o nome que você quiser dar. O outro, né? O campo do outro, tem vários nomes isso. Eu penso muito bonito de Kant, acho que é 7, né? A ética da psicanálise, a função do verbo e a função do bem, né? E para esses 7 nomes, o ideal do eu, o ideal, né? Resgata alguns também em Freud, faz passivo por essa temática. Assim, é interessante, é um texto difícil assim, de pensar, mas vale a pena. Começando mesmo. Basta vocês observarem o que é que as pessoas de bem estão fazendo nesse país. Né? Fizeram. Né? O ideal do bem é muito complicado e paradoxal. Né? Daí as pessoas de bem matando sem dó nem piedade. Né? Que é um ideal, né? Não é nem só um ideal cristão, né? O bem já é um ideal ético que vem desde os gregos, mas... Eu acho que a conversa dá para puxar com isso que a gente está discutindo agora, né? E aí, eu lembrei um pouco desse último, sei lá, capítulo, pontos, né? Que é esse que vai falar sobre o Lacan, sobre o tema da sexuação. Ele, inclusive, chama sexuação na teoria não identitária, né? Uhum. E aí eles vão trazer que, sobre como que o Freud e o Lacan, eles têm uma teoria que trata de um sexo identitário, né? Que o homem e mulher são posições sujeitas totalmente em relação ao falo, mas tem uma certa defesa da psicanálise lacaniana, como diz o palio lacaniano, ele meio que é aberto ao devir, né? Ele é não todo. E aí, justamente por causa disso, existe uma certa recusa da identidade. Né? Assim, trata-se de uma abordagem que recusa a totalização de qualquer nomeação da ordem da identidade. Não há, portanto, categoria de definição do conceito intencional dos gêneros e psicanálise, pois ela é uma teoria feita para pensar o fracasso da identidade como tal. Sim. Lacan define a diferença entre identidade, enfim. Mas uma pergunta que eu tenho, assim, até pensando naquele texto da Tânia Rivera, que acho que a gente já comentou em outro momento, será que a identidade também ela não é necessária para essa posição de subversão?
Porque só a partir do momento que a gente assume a identidade, a gente consegue agir politicamente. Nossa. Esse texto da Tânia, que é um texto sensacional, depois não sei se você puder colocar no grupo. Aliás, ela vai dar uma conferência, eu recebi um post desse. Ela é muito boa, eu gosto muito dela, ela foi do meu GT lá da Ampé e trabalha muito com a relação de psicanálise e arte. Chama Tânia Rivera, uma psicanalista muito... Tudo dela podem ler, que ela é muito boa. E ela faz essa afirmação, né? De que, e aí tem a ver com... Como é que é o nome? Eli, pergunta do Eli. O argumento da Tânia é que a afirmação da identidade tem uma função política. Eu concordo com ela, né? Nessas circunstâncias. Você se afirmar trans, ou mulher, especialmente na condição LGBTQIA+, tem uma função política, né? E que, por isso, a crítica que a psicanálise faz à identidade, desde a psicologia das massas, de Freud, né, precisa ser, de alguma maneira, relativizada. Aí tem uma diferença, até aí eu concordo, né? O problema qual é? Se você passa para a clínica, a afirmação da identidade volta a ser interrogada. Entende? Porque em psicanálise a gente não trabalha com homem, mulher, trans, lésbica, gay, ou trabalha com o sujeito. E aí a função da identidade na análise, e eu vou usar a distinção de Lacan. Lacan faz uma distinção entre psicanálise em intenção e psicanálise em extensão. Não é psicanálise aplicada. Psicanálise não é aplicada nunca. Se for aplicada, não é psicanálise. Se você aplicar a teoria a alguém, não é psicanálise. Deixa de ser psicanálise. Por isso que o termo psicanálise aplicada não é bom. Eu, particularmente, não gosto. Né? Só puxando o meu registro que você estava falando, porque semana passada a gente estava vendo o texto lá do discurso de Roma, lá do Lacan, e uma das coisas que ele fala no texto é justamente isso, né? Criticando essa vertente da psicanálise norte-americana, porque eles pegam esses conceitos de eu, super eu, isso, né? E eles é quase uma aplicação mesmo. A psicanálise não é a clínica, por exemplo. A psicanálise em intenção é a clínica. Né? A psicanálise em extensão é tudo que se faz com a psicanálise fora da clínica. Pesquisa e tal. Né? Outras intervenções a partir da psicanálise. Eu recomendo para vocês essa distinção, que é uma distinção muito rica, muito interessante. Serve para a gente operar e pensar as aplicações. Ó. já ia cair das aplicações, né? nas diversidades, né? do funcionamento, né? Da utilização da psicanálise. Né? Como a gente faz aqui na universidade, pesquisa e tal, faz coisas interessantes, né? Mas não pode dizer que é psicanálise em intenção, que é clínica. Né? E na clínica existe a mesma coisa que eu estava falando para você. A condição singular do sujeito, e aí estamos falando de sujeito, não é de pessoa, nem cidadão, nem homem, mulher, o que for, é sujeito. O sujeito é uma função, não é? Em Lacan, especialmente. Ela é radical no sentido de que você vai trabalhar com essa função. Né? Não tem esse caráter identitário. É claro que o sujeito, não é, vai, de alguma maneira, utilizar de determinados significantes para se referir. Como é, por exemplo, falo o nome do pai, e etc. Né? Mas isso não dá ao sujeito, e é por isso que a sexuação em Lacan, ela não é como é que você falou, não é identitária, porque o sujeito não tem identidade. Né? Não se trata de você fazer grupo, que essa é a crítica desde o Freud, né? Você pode fazer grupo, e isso realmente é um perigo, inclusive para os movimentos subversivos, né? Você corre o risco de você fazer grupo no sentido freudiano,
no mau sentido, né, que Freud descreve lá. E você fazer um grupo trans e isso se tornar uma coisa identitária e criar um inimigo, né, essas coisas todas. Qualquer grupo corre esse risco, né? Como aconteceu com a própria psicanálise, né? Os psicanalistas nas instituições fizeram um grupo, né? Fizeram um monte de besteira por conta disso. No sentido da massa freudiana, da ideia de massa. Então, clinicamente, porque nenhum psicanalista vai chegar para um homem trans e dizer assim, olha, para com isso, para de militar, não é porque você é sujeito, você não é um homem trans. Claro que não se trata disso, né? Mas é que clinicamente, na intenção, na psicanálise da intenção, ele não vai promover isso. Né? Eu vim aqui porque sou um homem trans. E o que é ser um homem trans? O que isso quer dizer? Né? Eu já perguntei isso para um analisante homossexual. Já contei essa história para vocês, é até engraçada. Né? Ele chega e diz, eu vim aqui porque sou homossexual, e eu pergunto o que é ser homossexual, ele olha para mim e diz, você não é psicanalista não sabe não? Não é uma teoria aplicada. Existe uma teoria da homossexualidade, né? Mas a análise não é uma aplicação disso como os psiquiatras fazem. Né? Eu olho aqui, você é TDAH, porque tem isso, aquilo outro. Você é bipolar, Isso é uma aplicação nefasta, inclusive, da teoria. Né? Psicanálise não é isso. Se for, não é psicanálise. Né? Então, da mesma forma também que você não pode tratar o sujeito como se fosse um sujeito trans, ou um sujeito hétero, ou um sujeito homo. Não é assim que funciona. Entende? A intervenção é na causação do sujeito. Por onde é que o sujeito vai, é claro que as vias são operadas a partir da história de cada um. Né? Mas, então, nesse sentido, isso pelo menos é a minha posição, a crítica freudiana à identidade deve se manter na psicanálise e intenção. Tá? Por mais que eu concorde também de que, do ponto de vista político, hoje em dia, e depois exatamente dos estudos de gênero e etc., né, você se dizer trans ou se dizer negro e etc., isso é importantíssimo para o sujeito, né, inclusive para a sua história. Né? Se reconhecer, porque, por exemplo, numa pessoa negra, homem ou mulher, existe o risco do embranquecimento, como dizia o Fanon. Né? O sujeito não se reconhecer como negro, porque tem todo um ideal branco, né, de embranquecimento na cultura. Se você vai fazer análise, não é razoável que na análise se pergunte qual foi o efeito de você ser negro. Seu corpo, da sua pele, ser negra. Entende? E aí tudo bem. Mas os efeitos disso no corpo, os efeitos de gozo e etc. Mas, enfim, essa é uma posição minha com isso, e que eu acho que não são excludentes, porque são trabalhos diferentes, né? São funcionamentos diferentes. Agora, a psicanálise e a intenção chama a atenção, né, para o risco da função de massa que a identidade pode produzir. Entende? Eu acho que isso é importante ficar atento. Se, por um lado, é importante que pessoas que sofram, né, por exemplo, nessa condição abjeta, se reúnam e conversem e falem sobre o seu sofrimento em grupo, por exemplo, né, uma coisa como as mulheres e etc., tudo bem. Agora é preciso ter cuidado para isso não fazer massa, no sentido freudiano do termo. Né? Não sei se eu me respondi, mas... Bom, vamos para o preciado. Eu preciso confessar para vocês, eu li o Manifesto Contrasexual, e eu preciso confessar para vocês a minha descrença
na proposta que o Preciado, para ser redundante, na proposta que ele propõe. Eu acho interessante, ele faz mais ou menos, os autores eles se fundamentam no manifesto, né? No Manifesto Contrasexual, que é um livro do Preciado, onde ele faz uma apologia do Dildo, né? A história do Dildo e etc. Que é interessante, né? Ele usa a prática do Dildo como sendo uma prática subversiva que questiona a biologia do corpo, de que o ânus faz exatamente uma crítica da diferenciação anatômica e tal, e etc. Tudo bem, acho interessante. Mas eu me lembrei, e aí é uma crítica minha também, no sentido de que vocês considerem que eu não sou nenhum expert na obra do Preciado, né? Foi uma impressão que eu tive, porque eu me lembrei que na década de 80 e 90, né, quando eu comecei a estudar e a trabalhar com psicanálise, havia uma polêmica que nem existe mais hoje, quer dizer, se existe, eu não sei que fim levou, de que havia uma crítica à psicanálise, de que a psicanálise não trabalhava com o corpo. Vejam só. Né? Porque existiam umas práticas que na época se chamavam terapias corporais. Acho até que ainda existem, mas de origem haitiana. Né? Acho até que ainda existem, mas imagino que perderam terreno, não sei o que é que. Também não sei que fim levou. Mas não era só biodança, não. Biodança tem outras. Não, eram terapias corporais na clínica, né? Na clínica, o terapeuta corporal ia lá e fazia algum tipo de massagem, de, né, liberação, sei lá o quê. E havia essa polêmica. E quando a gente nomeou o nosso grupo de estudo e pesquisa aqui, eu brinquei com vocês, lembro disso, olha, é Kant com Sade, Freud com Reich, Lacan com Preciado. Né? Porque essa briga, por exemplo, tirando o Kant com Sade, essa briga ela se renova com Freud e Reich. Porque era exatamente isso, quer dizer, afinal de contas, você tem que intervir no corpo do sujeito fisicamente falando, né? Ou não. Eu vejo que eu também não sou nenhum conhecedor de Reich, né? Li o texto A Função do Orgasmo e a Revolução Sexual na época da faculdade, ou seja, 1927. Que é essa ideia da revolução sexual do Reich, que se mostrou absolutamente ingênuo, né? De que você poderia fazer revolução pela liberação da sexualidade. Né? Que se mostrou ingênuo porque houve uma liberação da sexualidade e do gozo, porque faltava a noção de gozo tanto ao Freud como ao Reich. Ao Freud, assim, o Freud não deu nome, né? O Freud sacou que tinha, mas não deu o nome de gozo. E a gente tem hoje uma sociedade que é, nesse sentido, nesse aspecto liberal, né? Com relação ao sexo e a função do orgasmo, né? Que se goza de a pornografia, está aí, é uma prática, virou vício, inclusive, né? Está aparecendo na clínica, né? As pessoas, homens especialmente, viciados em pornografia, deixam de ter relações com a mulher, com o parceiro que for, para ficar na pornografia, né? Enfim, quer dizer, não é a mesma sociedade do mal-estar do Freud de 33, né? Não é a mesma. De lá para cá houve uma... E isso não se mostrou propriamente revolucionário, pelo contrário, né? Quer dizer, Foucault e Lacan mostram isso também, de como o capitalismo se apropriou disso de uma maneira fundamental. De maneira que o capitalismo promove o gozo porque promove os objetos. Promove que quanto mais se gozar, melhor, porque mais consumo. Gozo no sentido lacaniano do termo, inclusive. Porque, inclusive, o capitalismo, segundo Lacan, ele faz uma foraclusão da castração. Ele não quer saber da castração, ele apaga a castração. Então, você pode gozar da maneira que der na telha. Estou exagerando um pouquinho, porque não é bem assim, mas, enfim, a ideia do discurso do capitalista é essa, uma foraclusão da castração. Hã?
deixar assim. É. Eu dizia isso em algum lugar, não sei se foi aqui ou foi lá na... Eu estou dando aula lá no programa de pós-graduação e às vezes a gente não sabe onde é que a gente fala o quê. Mas eu estava dizendo isso, que hoje em dia na internet só tem uma coisa proibida, que é a pedofilia. O resto pode. Né? É muito curioso isso. Faz parte da nossa sociedade. Né? É claro que existe ainda a moral e os bons costumes, e Damares e Bolsonaro, e essa turma, né? Mas, por outro lado, também tem exatamente esse movimento, que é um movimento de promoção do gozo, e a relação que isso tem com o capitalismo, com mais de gozar, como diz Lacan. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar? Daí a minha descrença. De que, por exemplo, às vezes me parece, que aí eu modestamente digo para vocês de que é uma crítica que eu não tenho certeza, porque eu não sou um expert em Preciado. Né? Li 2 ou 3 livros dele, um deles foi exatamente o Manifesto Contra Sexual. Eu não boto muita fé nessa história de que você, com práticas sexuais bizarras ou, sei lá, alternativas ou subversivas, que isso leve a alguma coisa do ponto de vista de uma subversão do sujeito. Eu, particularmente, não boto muita fé. Acho interessante a crítica que ele faz, a forma, como os autores dizem, né? Ele apresenta isso de uma maneira um tanto quanto cômica até, né? Mas eu não sei se pode ser caretice minha também. Pode ser também, né? Idade, caretice. Mas eu não boto muita fé nessa ideia de que você... Por acaso, né? Porque, veja bem, vou recomendar para vocês um livro interessante de um autor que eu gosto muito, que é o Jean Luch. Jean Luch tem vários livros, obviamente, é um psicanalista muito produtivo, e ele tem um livro que se chama Psicanálise, uma erotologia de passagem. Uma erotologia de passagem. Psicanálise, uma erotologia de passagem. Erotologia. Tá? Porque, veja bem, a psicanálise não é uma sexologia e nunca foi. Por que a psicanálise não é uma sexologia? Porque a sexologia, ela acredita na relação sexual. Ela acredita na prática sexual, de que a prática sexual cura, realiza, ou sei lá o quê. Tanto é que a sexologia promove a prática sexual propriamente dita, né? Não estamos falando do sexo no sentido psicanalítico, que seria um sentido mais amplo, mas não. A sexologia, ela promove a prática sexual. Você vai num sexólogo para quê? Para ele dizer como é que você transa direito. Eu estou, obviamente, de sacanagem também com isso, mas a ideia é essa. Eles vão dizer como é que você tem que transar para gozar melhor. Você vai fazer o Kama Sutra todinho lá para... Tudo bem, você pode fazer o Kama Sutra todo e isso realmente não vai... Eu não acredito que se você terminar o Kama Sutra, você vai estar mais livre ou mais curado, entende? Eu não estou dizendo que o Preciado está colocando as coisas nesses termos, mas eu acho que ele, em alguns momentos, ele se aproxima muito disso, né? Perigosamente disso, né? A ideia de uma prática masturbatória e tal. Então, a psicanálise não é isso. A psicanálise não é uma sexologia porque ela não acredita na relação sexual. Lembrem-se da famosa frase de Lacan que vale como um axioma ético. A relação sexual não existe. Tá? Lacan não está dizendo que a gente não transa, não é isso. Né? E que nem é importante transar, não é isso. Mas ele não acredita que a prática sexual, porque primeiro que não há essa fusão, não? Que o fantasma, que a fantasia sexual. E, por exemplo, o sexólogo, se você for lá, ele vai dizer, ela vai realizar sua fantasia perversa. Não é? Também não sei se é assim, mas é como se dissessem que se você tem um desejo sexual, uma fantasia qualquer, você realiza. Não é? Veja que isso é complicado. Isso não é uma coisa simples. Né? Isso tem consequências.
Mas isso tem toda uma dimensão contemporânea e pós-moderna que tem a ver com isso. Mas, enfim, a minha crítica diz respeito a isso, de que a psicanálise não é uma sexologia, porque a psicanálise nunca mandou você ir transar, né? Freud, 1800 e não sei o quê, ele finaliza um texto brincando com isso, né? De que eu não me lembro, tinha como é que chama? Um ditado, né? De que era que essa coisa assim, de que para essa mulher falta sexo, né? Não é exatamente isso. É um ditado em latim, não sei o que, pene normalis. Acho que era uma paciente e tal. Que é um comentário preconceituoso e equivocado do Freud, que é um pouco isso que se diz da mulher histérica, falta homem ou falta transar, né? É mais ou menos essa ideia. A psicanálise você não vai encontrar, não é, um psicanalista promovendo isso, de que você vai transar, fazer assim, assado, Kama Sutra, e etc. Não se trata disso. Porque exatamente a psicanálise não, tem um real aí, que a psicanálise propõe que o sujeito trate. É importante que você sexualize o buraco da estrutura, né? Que se manifesta nos buracos do corpo, tudo bem, né? Mas isso não resolve, é só um tratamento possível que você dá a esse real do sexo, por exemplo, né? Então, isso me fez me colocar numa posição um tanto quanto descrente, meio desconfiada com a proposta do Preciado, né? Mas diga. Você falou sobre, vamos dizer assim, principalmente quando você compara, né, a sociedade do Freud que a gente tem hoje, né, que a gente tem esse grafalismo equiparado por detrás de todas essas formas boas, né? Lembrei do trecho do livro, eu vou procurar aqui a nota que eu tinha sobre o livro dele, do que é poder. E ele cita a obra do Hegel sobre Speaker. E eu achei que tinha alguma coisa a ver nesse sentido. Quando ele fala, deixa eu pegar uma frase que... Só para mim, qual é a obra do livro? A obra do livro? Fenomenologia do Espírito. Na mera visão, contudo, o espírito não está totalmente em si, pois está por demais fora do mundo. Não há volta da subjetividade em si. O espírito que meramente observa fica ancorado no principado do mundo, na posição da mera visão, estamos fora de nós. A inteligência é que, ancorar-se na matéria externa, torna-se uma com ela. Por isso, ficamos altamente não livres da visão. O espírito é, assim, altamente não livre, porque, em vez de estar em si mesmo, está envolvido no exterior, permanecendo nas coisas. Acho que esse permanecer na nossa relacionado com essa coisa, que desse espírito ficar permanente nesse externo, no caso desse gozo sempre externo. Você está preso nesse externo, nesse gozo externo, e você, essa subjetividade não voltar para si. Sim. Lacan era hegeliano, né? Lacan estudou muito Hegel com o Kojève, que era o mestre dele lá, que ele fez os cursos do Kojève, todo acompanhou sobre Hegel. Kojève tem um livro muito importante, que é exatamente uma introdução ao Hegel, não sei exatamente como é o título. Aí vocês encontram por aí, que foi mestre do Lacan, né? Os estudos sobre Hegel. É um hegeliano dos mais famosos. E o Lacan começou hegeliano, né? Toda essa relação, essa história do sujeito e do outro, ele tem uma analogia com a dialética do senhor e do escravo do Hegel, né? Essa coisa do sujeito e o outro. Que ele se refere a isso, a dialética do senhor e do escravo, especialmente no início da obra dele, várias vezes. Thaís levantou a mão aqui. Fica aí, Thaís. Professor, você pode só repetir o nome do autor, por favor? Qual foi o autor? O da introdução a Hegel. Kojève. Kojève. Era um filósofo
na época, considerado dos maiores hegelianos que tinham lá, né? E foi professor do Lacan. Lacan estudou com ele no início, né, Uhum. da obra, fez os cursos do COGEV sobre Hegel. Tá? Se escreve Kojeve, né, com os acentos lá. Acho que o COGEV era russo, o nome era uma coisa assim, né? Tá. Tá bom. Enfim, Pessoal, dá para ler o projeto. dá. É a mesma coisa que você lê Hegel, né? Você vai ler a fenomenologia do espírito. E acho que eu acho isso também, a nossa vida está difícil. Não, você precisa, porque é claro que para você ler a fenomenologia do espírito, você tem um trabalhinho, né? Que é uma coisa muito filosófica e tem a ver com outras concepções que ele já tinha, né, produzido e tal, né? Você precisa de um autor, como é o caso do livro de Kojève, que seja um intérprete ele é parecido com Lacan, né? Você precisa de autores que ajudem a ler Lacan. Então, o livro do Kojève é uma introdução, é um tijolo, assim, né? Essa largura, né? Bíblico. Mas é uma introdução a Hegel. Tá? Bom, e então, aqui sobre o Preciado, alguma outra questão? Vocês que eu só fiz a crítica, né? A gente terminou, não. Professor, aqui na página 29, ele coloca assim, né? A morte que espreita o feitiço, aterroriza, delegado até agora a categoria de imitação secundária, novo sexo de plástico, a linha de evolução da crítica. Ele está falando no sentido de que as mulheres estão começando a sair de uma posição de objeto para sujeitos e responsabilizando o prazer. É isso? Porque eu também fiquei pensando no que o senhor falou sobre a pornografia, né? Sim. A pornografia trata muito a mulher como só assim, aquele objeto, literalmente só o buraco. A pornografia é masculina. É uma realização da fantasia masculina, que, como diz o Lacan, sempre supõe que a mulher é masoquista. Então, a pornografia, de maneira geral, a mulher da pornografia é a mulher da fantasia masculina, que é a mulher masoquista. Né? Está lá sofrendo e gozando. De maneira geral, é assim. Né? Mas, veja bem, eu acho que ele está trabalhando com uma concepção que eu diria que é psicanalítica do corpo, porque o Freud, desde o Freud, a própria noção de libido em Freud mostra que o corpo não tem o tamanho da anatomia, da pele, né? No nosso corpo, ele é como se fosse aquelas coisas de química, né? E que você tem isso aqui faz parte do seu corpo, né? Isso aqui faz parte do seu corpo, é por isso que o corpo não é biológico. Isso aqui não faz parte do meu organismo, mas faz parte do meu corpo. Quando eu perco isso aqui, eu fico sentindo falta. É um pedaço do corpo. Então, a libido, ela é extensiva, ela fagocita os objetos. Isso está desde o Freud. Né? É claro que o Freud não desenvolveu isso dessa maneira. Né? Por exemplo, a própria noção de objetuar em Lacan é isso. O objetuar não faz parte propriamente do corpo. O objetuar é o nome do buraco, é a letra, né? E que você tenta colocar no lugar do buraco. Então, você usar dildo, pênis inflável, mulher inflável, ou o que for, né, os objetos, as estripulias sexuais que você quiser fazer, faz parte da própria dimensão do corpo. Entende? O que eu acho interessante na leitura dele tem duas coisas aí, mas é o fato de que ele politiza isso, né, e mostra como o corpo humano, e aí tem uma questão, isso que ele chama de corpo ciborgue, né? O corpo humano a gente tá vendo, nos últimos anos, inclusive, no mundo pós-moderno, com a evolução das tecnologias e tal, uma certa fusão, né, do nosso corpo com as tecnologias, que é essa coisa do corpo ciborgue, de que muita gente hoje tem prótese.
Eu vou numa médica, vou nem falar, senão ele está gravando, que ela, uma médica minha que colocou uma prótese de bacia, né? Já de muito tempo. Quer dizer, você, corpo, tem um livro da Sibília, da Paula Sibília, que eu recomendo a vocês, que é uma filósofa, ela não é psicanalista, que se chama O Corpo Pós-Biológico, né? Uma Paula Sibília, Sibília com S, né? Que já é antigo também, esse livro dela, que ela mostra isso, de como hoje em dia, quer dizer, esses instrumentos, quer dizer, a questão qual é? Que você poderia interrogar o Preciado sobre isso. É de que até que ponto esses objetos que são oferecidos para o corpo não são provenientes do mercado, né? Quer dizer, o dildo é uma libertação para a mulher. Olha lá, né? Será que é mesmo? Não é? É uma pergunta. Eu não acho que que a gente possa dizer isso como uma afirmação. E as mulheres têm os seus dildos, os homens também, o que for, tudo bem. Mas daí você passar para dizer que isso é uma libertação sexual, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque eu tenho dificuldade de imaginar a cena que não seja de caráter masturbatório. E aí eu digo, pode ser caretice minha, pode ser, não é? Tudo bem, mas, e como dizia o Lacan, a masturbação é o gozo do idiota. Porque a masturbação é um gozo solitário do sujeito com ele mesmo. Tanto é que, curiosamente, um dos efeitos da pornografia é a retirada do sujeito da sua atividade sexual com o outro concreto. Concreto é terrível, foi mal. Entende? É muito curioso isso. Quer dizer, não sei. E aí eu estou fazendo todos os parênteses para dizer para vocês do cuidado com isso, porque tem a ver com a minha leitura ou a minha dificuldade na leitura do Preciado. Não me parece que um gozo masturbatório possa ser propriamente libertador. Nada contra. Entende? Não se trata de você moralizar. Se masturbem à vontade. Não se trata de você restringir. A politização que é dado a essa prática em si, que eu acho que é complicado você, né, elevar isso a uma condição subversiva. Tudo bem, você pode, por exemplo, se vocês lerem o livro da Ruth Nescott sobre a perversão, a parte obscura de nós mesmos, que o Lacan sempre considerou os perversos subversivos, né? O Lacan sempre considerou a perversão uma coisa subversiva, exatamente porque fugia, que a pulsão é perversa, né? Fugia das normas e tal. Então tem uma positividade, entendam positividade aí no sentido Foucaultiano, né, de que a perversão tem, não que ela não se trata de ser bom ou mal, mas ela tem um saber, né, ela pode nos dar um determinado saber, então tudo bem, né, no sentido dessa positividade que as práticas perversas, como diz o título da Rodinei School, é a parte obscura de nós mesmos, porque o corpo é perverso, né? O corpo humano é quase uma redundância, né? O corpo é fundamentalmente humano. Entende? Eu não sei se, daí a minha descrença, se a gente pode realmente elevar. Ixi, você tinha uma pergunta, eu terminei não li. É sobre isso aí que você falou da transação, né? Ele comenta, esqueci o autor, não sei se é o Agamben, o Agamben fala muito do Homo sapiens, né? O Agamben, Não sei se é ele, eu acho que é outro que ele fala. Tem um autor que fala muito sobre o termo de profanar. Profanar para poder aquilo que está sendo profanado dar espaço para ser utilizado. É o Agamben. Ele critica isso de ser só para isso. É um livro do Agamben que se chama Profanações, né? Eu me lembrei dessa passagem do Bill Churran que você comentou. É uma crítica que ele faz a Profanações,
do Agamben. Tá? Enfim, essa é a minha descrença. É o meu porém. Né? Agora, como eu já disse para vocês, é importante que isso possa servir como uma interrogação política, tal como essa positividade dessas práticas, tal como, por exemplo, o Lacan sempre considerou nas perversões, entende? Como sendo algo que diz alguma coisa para o corpo humano, para a sexualidade humana, e não você simplesmente moralizar e dizer que isso não é, isso é doença, né? Esse é o sentido Foucaultiano da positividade. Né? Assim, eu estava pensando, mas você falou assim que não conseguia vislumbrar, por exemplo, né, a utilização de instituições de caráter emancipatório. Mas, por exemplo, um casal, uma construção de duas mulheres, a gente pode viver uma experiência, assim. E, para mim, quando a gente coloca a emancipação, assim, no nível do gozo solitário, assim, isso já não está, a mulher não está mais nessa esfera, assim, Tudo é uma bem. relação de troca. Bem como casais heteroafetivos também podem viver uma relação assim, que não seja com a penetração do pênis em si, e sim com um brinquedo, assim, né? Então, assim, que seja revolucionário, eu não sei, mas que é emancipador. Sim. Bom, tudo bem. Você, quer dizer, você ampliar as possibilidades de práticas sexuais, tudo bem. A dúvida é se isso realmente tem um caráter subversivo, né, para o sujeito. Porque volta à questão da diferença entre sexologia e erotologia, né, que é essa diferença que o Alush faz. Porque você teria que acreditar na sexologia. E se você ampliar os limites do corpo, das práticas sexuais, isso pode ter uma função política, no sentido de dar um reconhecimento, por exemplo. As pessoas gozam da maneira que quiserem, com dildo, sem dildo, com gente, sem gente, tudo bem. Né? Que é mais ou menos o que se passa hoje. Quer dizer, a reivindicação de você ter o direito de gozar com o corpo da maneira que lhe aprouver. Né? Pois é. Né? Apesar de que isso também cria um problema, porque, afinal de contas, não haverá mais interdição a nenhum tipo de gozo. O gozo vai ser realmente o que der na telha. Né? Josiah, mas às vezes esse contraponto não está. Há que ser excludente, porque esse contraponto que se traz chega assim como sendo excludente, sabe? Como assim, Lívia? Como assim? Não, quando você fala dessas, quando ele fala disso de se emancipar e também desses dispositivos sexuais, de subversão, né? Precisa haver esse contraponto que se traz na minha observação, né? Uhum. Ou não é o que faz parte, porque a gente não está aí no meio disso. Sim. Como eu disse, isso pode ter um caráter emancipatório nesse sentido, de que, por exemplo, possa, de alguma maneira, se fazer reconhecer a diversidade sexual, a diversidade, né, de gênero. Porque o quê? Sim. Assim, eu estou com um pouco de dúvida para entender o ponto do apreciado, porque não é o que os perversos já fazem, não tem? E onde é que isso tem levado eles, assim, expandir como você utiliza a sexualidade. Porque, em prazer, não é o que já está sendo feito em uma quantidade menor de pessoas, mas o que é que ele quer dizer com isso vai libertar ou seja subversivo? O que ele No sentido político. reconfigura os limites erógenos do corpo. Que possa fazer, por exemplo, uma ampliação da eroticidade do corpo para além dos genitais, tudo bem. Isso já está na psicanálise, mas tudo bem, não está dessa maneira que o Preciado coloca. Né? Tudo bem, mas, por exemplo,
Bom, aí volta a questão da minha caretice, talvez, né? Eu fico me perguntando se, por exemplo, se você... Porque tem hoje uma saída, né, que é muito... que está passando a ser comum entre os casais, por exemplo, de que, assim, quando a relação está cansada, a gente abre ou vai fazer swing, né? Nada contra, façam swing à vontade. A questão não é essa. O que eu me pergunto é se isso realmente faz algum tipo de resolução, né? O que tem aparecido na minha clínica é que, por exemplo, poliamor, isso já apareceu na minha clínica, mas o poliamor cai na mesma zona do casal, na mesma complicação do casal heteronormatizado. Complica, pode até tem até um caráter subversivo nesse sentido, de que você foge do habitual, né, do ideal do casamento comum e tal, e etc. Mas você não foge do mal-estar, nem foge da impossibilidade da relação sexual. Entende? As fantasmáticas do sujeito aparecem, né? Isso pode até servir para alguém tratar as posições, né, que ele ou ela tinham, o masculino ou feminino, de uma maneira mais subversiva, mais subversiva, né? Mas não é tranquilo. Acho que só cai mais na montagem perversa, assim. Abre mais espaço para relações perversas do que qualquer outra coisa mais subversiva. Falando da montagem perversa, eu estou tentando lembrar aqui que quando fala no seminário de Augusto, quando ele vai falar no tal gráfico do desejo, ele vai falar das posições das questões do desejo, que a gente, né, na Mula traz muito essa coisa muito reduzida, e ele faz assim uma lista de vários buracos, assim, várias vias de desejo, que é a mais, sim, inocente, né, assim, ele vai trazendo esse repertório, não sei, né, que aí ele vai estar tratando esse corpo mais surrealista, né, por dizer assim. Bom, eu acho que a minha dúvida fundamental é essa, exatamente essa distinção que eu acho que é importante que a psicanálise mantenha, né, que tem a ver com a psicanálise em intenção, de que a psicanálise não é uma sexologia. A minha crítica ao Preciado é que ele se arrisca perigosamente, eu não posso afirmar categoricamente que ele incorre numa sexologia, vamos dizer assim. Porque acho que é muito mais inteligente e mais politizado do que uma sexologia, né? A sexologia é uma mera, posso estar sendo injusto também, por desconhecer, mas a sexologia é uma mera prática sexual para gozar melhor, né? Como é que se transa melhor para gozar melhor? Você está lá, não consegue gozar, vai no sexólogo, o sexólogo lhe ajuda a gozar. Bom, eu acho que não é, obviamente, seria uma injustiça com o Preciado, com a inteligência do Preciado e com a complexidade da obra dele, mas acho que ele pontualmente se arrisca com isso. Acho que voltando àquela lógica que eu comentei, né, sobre o espírito ele permanecendo externo, não conseguir voltar a espiritualidade para si, então ele fica estado nesse externo. A gente tem, por exemplo, no exemplo da psiquiatria, né, da medicalização, né, durante que se foi encontrando fármacos, né, foi se prescrevendo doenças, e no momento em que essa continuou sendo a única forma de forma terapêutica da psiquiatria, então se promoveu mais uma dilatação para poder cada vez mais colocar mais fármacos, né? Então, os transtornos estão virando cada vez mais simples, né? No sentido de não se colocar a categoria em si daquela estrutura, né, que vem na psicanálise, neurose, psicose e depressão, né? E daí, tipo, se transforma o indivíduo em uma síndrome, porque daí a gente ataca vários sintomas com vários remédios. É como se fosse um movimento de expansão quantitativa de um tipo de solução encontrada nessa área. Quando eu olho para essa questão do gozo, assim, então, tem que encontrar no meio do gozo uma certa satisfação espírita, uma certa satisfação de completude, tá? Você comentou, né? A psicanálise não é uma sexologia, não uma acreditar de que esse fim em si próprio vai
suprir essa falta, vamos dizer assim, né? Eu vejo esse mesmo movimento de, tipo assim, quanto mais quantidade ou variedade, a gente está empurrando, desde que a psiquiatria está empurrando aqui, tentando alargar, para tentar achar uma resistência para ver o que é que tem ali na frente. Então, a gente tenta encontrar uma resistência que está posta e alarga e tenta borrar ela para ver o que está por trás. Lembre-se que por trás da psiquiatria tem uma indústria bilionária que é a indústria farmacêutica. Né? E lembre-se também, por outro lado, que o Lacan, lá no Seminário 16, ele diz o quê? Ciência e capitalismo, em cumplicidade, fundam o mercado dos objetos, que é o mercado do gozo, e o mercado do saber. Né? Saberes que são vendidos aí. Então, é preciso você ter cuidado exatamente se esses tildos todos não são objetos que provém do mercado. E se forem, quais são as consequências disso de comprometimentos ideológicos, né? Dessa coisa do corpo ciborgue. Não sei se a gente tem só que assumir o corpo ciborgue. Tá? Eu acho que é preciso interrogar também o corpo ciborgue, os efeitos do corpo ciborgue, né? E da nossa relação com os objetos também. Né? Porque aí entra, não sei se assim, é só gozar dos objetos e gozar dos objetos, ou do dildo, eu sei que o dildo que o presidente está falando, não é só o dildo, né? É parecido com a noção de falo, né? É o dildo, né? Que implica exatamente essa interrogação das práticas sexuais, né? Não é? De uma politização e uma interrogação. Mas não deixa de ser também, né? Não deixa de ser. Então, enfim, eu acho que, quer dizer, cada época precisa interrogar, inclusive a psicanálise, e cada teoria precisa interrogar os seus comprometimentos ideológicos. Porque a teoria não aparece, como diz o Foucault, outro livro que eu vou recomendar, que é uma conferência de Foucault chamada O que é um autor. Que o Foucault diz, uma teoria não vem simplesmente da genialidade da cabeça de um autor. Isso tem condições de possibilidade. E nessas condições de possibilidades históricas, por que você fala disso e não daquilo? Tem a ver com as condições discursivas de uma época e os compromissos ideológicos de uma época. Então, não é tão simples. Né? Muitas vezes, você se dizer subversivo, você pode estar sendo né, mais apolítico do que nunca. Né? Quando a gente generaliza essa questão da sexualidade para outros campos, né? A gente também está utilizando como objeto do outro nesse sentido de CPC, também a rede social no celular. Sim. Videogame. Se permanecer no externo, nosso esquema, no externo, subjetividade colocar para. É porque, por Hegel, a consciência de si precisa da consciência do outro. Né? O reconhecimento, e é daí que o Lacan parte. O reconhecimento, você não consegue se auto-reconhecer. Seu reconhecimento é o reconhecimento do desejo, já em Hegel, provém do outro. Você precisa que o outro reconheça para que você reconheça. A dialética do reconhecimento do desejo, em Lacan, inclusive, é exatamente tirada do Hegel por conta disso. Você precisa sempre de um outro para poder reconhecer o desejo. Isso é fatal, faz parte da estrutura. Não tem como não ser. Né? Você não tem... o mais próximo de alguém que está sozinho consigo mesmo é o autista. É o mais perto. Né? E ainda assim não é, porque o autista também precisa do outro. Né? No nosso caso, nós nunca estamos sós. Tá? Mas, enfim, terminou não falando do Lacan, né? Na próxima vez a gente pode recomeçar, pode já partir para o outro texto, mas pode retomar rapidamente para falar um pouquinho do Lacan. Tá bem? Então tá, deixa eu parar aqui a gravação.